Olá a todos, o meu nome é Daiane, eu sou doutoranda no Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social da Fevale e hoje eu venho falar para vocês sobre um dos frutos da minha tese, esse artigo chamado Síndrome de Down, Letramento e Instrumentos Sociais, Evidências de uma Nova Relação. Nós introduzimos o tema abordando os conceitos que envolvem a nossa pesquisa. Nós trabalhamos primeiro com o conceito de letramento e nós apresentamos ao leitor o que aqui é entendido como letramento. Nós utilizamos, entre outros, o conceito de letramento proposto por Street, e esse modelo ele preconiza uma prática social baseada nos elementos sociais construídos. Ele não se baseia em modelos que utilizam leitura e escrita, né? Eles têm uma perspectiva mais ampliada. Antes de construir uma soma de habilidades intelectuais, o letramento é uma prática cultural, que possibilita ao sujeito se apoderar dos seus conhecimentos e, a partir desses conhecimentos, participar efetivamente dos costumes da sua sociedade, do seu meio social. Nós também abordamos o conceito de instrumentos sociais, onde nós apresentamos, então, o conceito de AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que são atividades mais elaboradas do que as AVDs, muito discutidas e provavelmente conhecidas por todas. As AIVDs, que abordam a questão dos instrumentos, né, do uso de instrumentos sociais. Elas são, então, habilidades para administrar o ambiente. E inclui, né, ações diretamente ligada a alguns instrumentos sociais, como, por exemplo, manusear o dinheiro, a possibilidade do telefone, fazer compras e utilização de meios de transportes. Nós também definimos a síndrome de Down, muito conhecida de todos, mas não menos importante na sua conceituação. Então, nós apontamos o fato de que é uma condição cromossômica que leva a muitos desafios, né? E um deles é a efetiva participação do sujeito na sociedade. Apontamos também que a causa da síndrome de Down ainda é desconhecida, né? Entretanto, a idade da mãe é um dos fatores que já comprovados relacionados ao nascimento de um bebê com síndrome de Down. Bom, o nosso trabalho teve como objetivo investigar a relação entre o nível de letramento e o uso dos instrumentos sociais por uma jovem com síndrome de Down a partir de um programa de intervenção estruturado. O que nós podemos perceber, então, né? O que a literatura nos traz relacionando o tema da síndrome de Down, o uso dos instrumentos sociais e o letramento? Uma das características apontadas na maioria dos estudos para a realização, para a efetivação, então, no uso dos instrumentos, é o baixo nível de escolaridade, o que também está associado a uma baixa capacidade funcional e consequente a um baixo nível de letramento dos sujeitos. Pensando no impacto que o letramento pode trazer para a vida do sujeito, nós buscamos uma aproximação com um conceito mais amplo, que faz refletir sobre o uso e o nível de autonomia que tal fenômeno traz para a vida do indivíduo. As atividades instrumentais de vida diária, elas são capacidades conquistadas, né? Elas são individuais e elas são contextualizadas, com características que facilmente são identificadas e, por isso, podem ser mediadas. Como nós temos como ponto de partida a prática social, a mediação dessa prática visa auxiliar no entendimento da realidade a partir de ações coletivas. Então, o ensinar e aprender na mediação dos eventos de letramento, é assim, se ensinar e aprender dentro da relação com os eventos de letramento, o ensinar e aprender acaba se efetivando através do trabalho com o meio dos instrumentos de vida diária. Como eu falei no início, esse trabalho ele é o chão, né, de uma tese, e nós trazemos aqui, então, nesse material, os resultados preliminares. A participante do estudo, ao ser avaliada, então, no princípio, ela apresentava, embora ela tenha
ela estivesse no início do estudo 22 anos, né, ela apresentava um nível de letramento compatível com alguém de educação infantil. E uma dependência para realizar atividades básicas, como, por exemplo, ligar o micro-ondas, fazer um pedido, né, no restaurante, né? E essa dependência dela estava no nível cognitivo, e não motor, né? Então, com isso, buscou-se trabalhar com instrumentos cotidianos, dando significado a esses instrumentos. Nós trabalhamos, então, com relações de temporalidade, todas as relações dos atos diários, das ações diárias relacionadas aos alimentos. Foi instaurado também um programa de literacia familiar, onde os responsáveis receberam semanalmente orientações de atividades, e itens que devessem ser observados e levados em consideração, então, no cotidiano familiar, né? Se trabalhou com contagem para sinalizar a passagem de tempo, se trabalhou com organização de atividades para que ela pudesse, então, nortear os dias da semana. O que podemos perceber com tudo isso? À medida que o trabalho foi evoluindo, a participante ela pôde verbalizar mais os acontecimentos diários, ela passou a ter uma melhor aceitação da construção das ideias, melhor aceitação, uma maior construção de ideias. A família foi trazendo mais relatos positivos quanto ao entendimento dela dentro da rotina familiar, né? E houve sim uma melhor organização mental, né? Da função dos instrumentos sociais. Agradeço a atenção de vocês, deixo aqui o referencial teórico e fico à disposição.